Fique agora com as emoções do capítulo 73 de Abismo de Paixão. Elisa procura Damião. Ela o cobra. Damião segue tossindo. Elisa percebe que o amado está com febre novamente. Ela caminha com Damião. Almerinda dorme. Lupe vela o sono da irmã. Ela acorda e vê o irmão. Almerinda desabafa com Lupe. Eles lamentam a ausência de Damião. Lupe promete a Almerinda que irá protegê-la. Elisa e Damião ressaltam que se amam desde a infância. Ela encanta o amado. Damião segue contente. Ele beija as mãos de Elisa. Damião pede para a órfã jurar que não irá largá-lo. Elisa o beija. Carmen se assusta com as batidas na porta. Ramiro aparece. Eles se alfinetam. Ramiro tenta seduzir Carmen. Ela volta a pressioná-lo. Ramiro garante para Carmen que Paulo não voltará a incomodá-la. Ele ressalta que é capaz de tudo pela vilã. Ramiro não consegue beijar Carmen. Ela segue fria. Ramiro decide ir embora. Carmen o segura. Paulo pilota pela estrada e vê uma moça linda. Ele para. A estranha pede a ajuda do estuprador. Paulo se apresenta para a desconhecida. Ele tenta impulsionar a moto. Paulo decide consertar o carro da estranha. O cúmplice de Ramiro aparece e esmurra o estuprador. Paulo leva uma grande surra dos bandidos. Ele é apunhalado na barriga. Os miliantes colocam Paulo no porta-malas do carro. O estuprador agoniza. A moça que impressionou Paulo fica com a moto. No dia seguinte, Elisa desperta na areia. Ela acaricia Damião. Elisa admira o mar. Damião continua dormindo. Em seguida, ele volta a acordar. Damião dá mais beijos em Elisa. Eles admiram o dia. Damião conta para Elisa que já está curado. Ela celebra. Eles trocam juras de amor. Os pombinhos ressaltam a importância dos amuletos. Eles elogiam Ramona. Damião fica sério. Elisa estranha. Ele a despista. Damião ressalta que não roubou Elisa a tempo. Ela não entende o comentário. Damião volta a enganar Elisa. Ela o informa que eles precisam voltar para o povoado. Damião crê que Elisa ainda pensa em Gael. Ela nega. Elisa ressalta para Damião que ele está sendo um péssimo amigo. Florência encontra Gael. Ele tenta evitá-la. Florência afirma para Gael que entende o sofrimento dele. Eles compartilham as suas lamúrias. Florência reitera para Gael que os pombinhos se amam. Ele ressalta para a loira que também foi abandonada. Gael insulta Florência. Ela o revela que liberou Damião do compromisso. Gael repreende Florência. Ela confessa para ele que não está grávida. Florência tira a máscara diante de Gael. Ele a culpa por suas desgraças. Gael ressalta que estava prestes a ter o que sempre sonhou. Ele relembra a atitude de Damião. Gael informa a Florência que vai matar o bonitão. Damião paparica Elisa. Ela apressa o fortão. Elisa reitera para Damião que eles precisam acalmar Gael. Ele fica enciumado. Damião informa a Elisa que eles ficarão mais um dia na praia. Os pombinhos seguem no maior amasso. Damião volta a montar em cima de Elisa. Eles desfrutam mais um momento de amor. Os pombinhos continuam no ato. Eles acariciam o corpo um do outro. Damião rodopia com Elisa. Eles continuam cavalgando. Damião beija as costas de Elisa. Os pombinhos transam pela segunda vez. Ramiro mexe na espingarda de Augusto. Carmen o aborda. Ela estranha a roupa do amante. Ramiro desconfia da morte de Augusto. Carmen fica nervosa. Ela conta para Ramiro que recuperou a arma para se defender dos algozes. O vilão ressalta que a espingarda ainda cheira a pólvora. Ramiro insinua que a arma tem muitas histórias para contar. Ele confronta Carmen sobre a morte de Augusto. Ela quase tem um troço. Ramiro se insinua para Carmen. Ele ressalta que Augusto tirou a própria vida graças à esposa. Ramiro deduz que o agricultor não se suicidou. Ele aponta a arma para Carmen. Ramiro tenta obrigar a amante a falar a verdade. Carmen segue com a mentira. Ela expulsa Ramiro do escritório. Carmen exige que o vilão tire a roupa de Augusto. Ramiro a obedece. Carmen guarda a arma. Edmundo conversa com Henrique.
O médico cita Florência. Edmundo percebe que Henrique gosta de Paloma. O garotão fala para o pai que quer impedir a partida da Morena. Edmundo exige que Henrique respeite a decisão de Paloma. O garotão lamenta por não conseguir criar o filho da Morena. Edmundo sugere que Henrique lute pelo que quer. Carmen prepara o café da manhã para Ramiro. Ele a informa que eles podem morar juntos. Carmen grita. A dor de Ramiro aumenta. Carmen tenta impedir o desalmado de sentar-se na cadeira de Augusto. Eles voltam a discutir. Ramiro ressalta para Carmen que sempre a ajuda. Ele conta para ela que voltou a enganar Almerinda. Carmen descobre que a viúva está com as passagens falsas. Ela fica muito feliz. Ramiro revela para Carmen que Almerinda segue com ódio de Elisa. Eles desejam separar os pombinhos. Ramiro garante para Carmen que voltará a controlar Almerinda. Ele deseja investir na processadora. Ramiro volta a passar mal. Carmen supõe que o amante está com muito dinheiro. Ele confirma. Ramiro avisa Carmen que será o dono da processadora. Damião e Elisa param de transar. Ele volta a refletir. Elisa ressalta para Damião que o venera. Ele fala o mesmo. Elisa reitera para Damião que não quer magoar Gael. Ele encerra o assunto. Damião e Elisa entram no mar. Eles seguem se divertindo. Gael discute com os funcionários. Ele hostiliza os empregados. Paloma aparece. Gael também a ofende. Paloma desconhece o pretendente. Ela ressalta que Gael mudou muito. Ele a informa que a vida o fez mudar. Gael exige que Paloma pare de procurá-lo. Eles trocam provocações. Paloma admite para Gael que ainda se preocupa com ele. O valentão volta a desejar fuzilar Damião. Paloma tenta abrir os olhos de Gael. Ele crê que a Morena ainda gosta dele. Paloma nega. Ela revela para Gael que terminou com Henrique. Ele deduz que a Morena abandonou o garotão por sua causa. Ela ressalta que Gael não é o centro do universo. Ele joga na cara de Paloma que só ama Elisa. Gael expõe a sua fúria para a Morena. Ele enxota Paloma da processadora. Damião percebe que Elisa vestiu o vestido de noiva novamente. Ela exige voltar para o povoado. Elisa e Damião se estranham. Ele teme que a amada reate com Gael. Damião afirma para Elisa que o esquentado terá que aceitar a relação deles. Ela ressalta que a situação não é simples. Damião insinua que tudo seria mais fácil caso Elisa não tivesse transado com Gael. Ela se ofende com o comentário. Damião ressalta para Elisa que não suporta ser o segundo. Ela segue atônita. Gael quase quebra tudo. Lupe o aborda. Gael afronta o protetor. Ele ressalta que Lupe anda misterioso. O sacerdote conta para Gael que Almerinda está doente. O valentão crê que o pároco está acobertando os pombinhos. Lupe rebate as acusações de Gael. Eles brigam feio. Gael recua e se desculpa com Lupe. O padre conta para o protegido que Almerinda está desesperada. Lupe descobre que Elisa falou com Lúcio. Ele fica aliviado. Gael revela para Lupe que só ficará tranquilo quando recuperar Elisa. O sacerdote sugere que o valentão tenha resignação. Gael fala para Lupe que lutará por Elisa até a morte. A órfã chora com as palavras de Damião. Eles seguem desolados. Damião insinua que Elisa estava disposta a tudo por Gael. Ela o relembra que teve a oportunidade de fugir. Elisa admite para Damião que mentiu para ele sobre a sua suposta transa com Gael. O fortão não acredita. Damião admite para Elisa que está furioso. Florência procura Paloma. A loira informa a Morena que precisa trabalhar. Paloma ri com a possibilidade de Florência ser a nova funcionária de Edmundo. A Fresca reitera para Morena que perdeu tudo. Paloma sugere que Florência volte para a capital. A loira informa a Morena que não quer saber do tio. Paloma sente pena de Florência. A Fresca conta para Morena que nunca trabalhou. Paloma estimula Florência. Ela conta para a loira que Edmundo é muito paciente. Paloma decide ajudar Florência. A Fresca chora. Damião ressalta que Elisa não o esperou. Ela continua abismada. Elisa ressalta que Damião sempre transou com quem quis. Ela o relembra que o viu na cama com Florência. Elisa dá um basta em Damião.
Ele insinua que ela não soube se valorizar. Elisa segue irritadíssima com a postura de Damião. O bonitão reitera que perdeu para Gael. Elisa continua aos prantos. Damião exige que a amada o entenda. Ele não para de berrar. Elisa ressalta que já deu uma grande prova de amor para Damião. Ela deixa o amado confuso. Elisa corre pela areia. Ela fica muito decepcionada. Elisa ressalta que está com o coração partido. Ela sofre uma grande desilusão com Damião. Betânia conversa com Henrique. Ela se sente sozinha. Ele a apoia. Betânia insinua que o filho será infeliz. Henrique conta para a mãe que já não vai mais se casar com Paloma. Betânia cita o filho da morena. Henrique informa a fofoqueira que tudo foi um engano. Betânia segue reflexiva. Henrique pede discrição à mãe. Ele ressalta que Paloma não pode ser difamada. Betânia faz carinho em Henrique. Ela fala para o filho que eles precisam ajudar Sabrina. Betânia sugere que Henrique aconselhe a irmã. Paloma e Florência falam com Edmundo. A loira conta a sua história de vida para o doutor. Florência conta para os demais que quer se sentir útil. Ela pede uma oportunidade para Edmundo. Paloma também pressiona o chefe. Edmundo decide dar uma chance para Florência. Ele coloca a Fresca à prova. Edmundo pede para Paloma preparar Florência para o trabalho. A loira se emociona. Damião volta a perturbar Elisa. Ele admite que não consegue controlar o seu ciúme. Damião fala para Elisa que é capaz de dar a vida por ela. A órfã continua impactante. Damião reitera para Elisa que não quer brigar. Ela segue com a discussão. Damião percebe que Elisa chorou. Ela o informa que não chorará mais por ninguém. Elisa ressalta que todos a magoam. Ela abre o jogo com Damião. Eles não conseguem se acertar. Elisa sugere que o amado pense o que bem entender. Ele pede para a amada refletir. Elisa informa a Damião que não está confusa, pois só ama aquele que a fez mulher pela primeira vez. O bonitão volta a deduzir que a órfã transou com Gael. Burro! Elisa e Damião evitam um ao outro. Ela se ajoelha. Florência agradece a ajuda de Paloma. Elas se reconciliam. As moças sorriem. Florência garante para Paloma que mudou. Ela deseja que a morena seja feliz com Henrique. Paloma supõe que Florência ainda ama o garotão. A morena informa a loira que Henrique também a venera. Florência não entende nada. Paloma confessa para a Fresca que Henrique não é o pai do seu filho. Florência reage chocada. Paloma informa a loira que não tem mais uma relação com o garotão. Florência sente pena da morena. Paloma pede discrição à Fresca. Florência deseja reconquistar Henrique. Edmundo escuta. Paloma sugere que Florência lute pelo que quer. Edmundo sorri. O médico chega em casa e vê o filho. Henrique fala para Edmundo que está triste. O doutor aconselha o garotão. Eles conversam. Edmundo revela para Henrique que empregou Florência. O garotão fica atônito com a revelação. Edmundo assegura para Henrique que Florência deixou de ser caprichosa e mimada. O garotão não entende o motivo da permanência da loira no povoado. Edmundo conta para Henrique que Florência o ama. Ele segue confuso. Edmundo sugere que Henrique organize os seus sentimentos. O médico percebe que o garotão se apaixonou por Paloma. A morena dialoga com a avó. Ramona sente orgulho de Paloma. A morena fica emocionada. Paloma desabafa com Ramona. A curandeira pensa na filha. Paloma conta para Ramona que é forte e determinada. Ela deseja ser a melhor mãe do mundo. Paloma ressalta que não precisa de ninguém para seguir adiante. Ela se declara para Ramona. Paloma e a curandeira planejam partir em uma semana. Ramiro procura a morena. Paloma insinua para o fortão que não gosta dele, ressaltando que ajudaria qualquer cachorro sarnento que viesse pela rua. Ramiro informa a morena que está procurando os pombinhos. Paloma ressalta que desconhece o paradeiro dos amigos. Ramiro e a morena relembram o passado, no qual ela delatou os pombinhos. Paloma informa ao desalmado que não é mais uma criança. Ela enfrenta Ramiro. Ele a chacoalha.
Ramona aparece. Ela protege Paloma. Ramona ameaça Ramiro. O galego relembra que a curandeira o medicou. Ramiro deseja comprar o medicamento com Ramona. Ela volta a ressaltar que não irá ajudá-lo. Ramiro sofre com as dores. Damião e Elisa chegam no povoado. O bonitão descobre que a casa azul é de Carmen. Damião revela para Elisa que já viu a vilã saindo da residência. Ela e o fortão desconfiam de Carmen. A megera vai à fazenda. Ela fala com Antônia. Almerinda entra em cena. Carmen cita as passagens diante da viúva. Ela ressalta que Almerinda que quer calar a boca de Elisa. Elas voltam a criticar e difamar Estefânia. Carmen fala para Almerinda que amou Augusto. Elas criticam Elisa. Carmen insinua para Almerinda que a órfã acabará matando Damião. Elisa fala para o amado que vai para a casa de Lúcio. Eles se estranham. Ela segue chateada com as dúvidas de Damião. O bonitão continua inquieto. Damião vê a cova de Ingrid. Ramiro o atinge. Ele leva Damião para a fazenda. Lupe socorre o sobrinho. Vicente ajuda Ramiro. O vilão fala com o sobrinho. Lupe supõe que Ramiro atacou Damião. O desalmado nega. Eles discutem. Lupe tenta enxotar Ramiro da propriedade. O galego deseja informar a Almerinda que cumpriu o combinado. Ramiro não para de brigar com Lupe. O padre é mais um a ameaçar o algoz. Elisa reencontra Dolores. Elas se abraçam. Dolores questiona Elisa. A fazendeira informa a protetora que está bem. Elas conversam sobre Damião. Elisa conta para Dolores que adora o amado. Ela volta a chorar. Elisa ressalta que não vive sem Damião. Dolores sugere que a protegida fale com Gael. A órfã descobre que o valentão está mal. Dolores alarma Elisa. Damião acorda. Ele fala para Lupe que o sacerdote segue crendo que o sobrinho foi acertado por Ramiro. Lupe repreende Damião. O bonitão relata o paradeiro de Elisa para o tio. Eles divergem sobre o ocorrido no casamento. Damião fala para Lupe que não consegue se acertar com Elisa. Ele ressalta que não se arrepende dos seus atos. Lupe revela para Damião que Almerinda está doente. O fortão debocha da situação, pois não acredita na mãe. Damião descobre que Almerinda está com um problema no coração. Gael come. Batem na porta da residência. Gael vê Elisa. Ele a abraça. Gael segue com ódio de Damião. Ele estranha a postura de Elisa. Gael a confronta. Elisa confessa para o valentão que teve a oportunidade de fugir, mas admite que preferiu ficar com Damião. A órfã desperta a fúria do esquentado. Elisa conta para Gael que ama Damião. Ele se descontrola. Gael insinua que Elisa não presta, pois agiu como uma rameira de esquina. Ele a leva às lágrimas. Gael humilha Elisa. Ela pede perdão para ele. Gael não perdoa Elisa. Ele ressalta que está muito magoado. Elisa reitera para Gael que não queria machucá-lo. Ele a enxota da residência. Gael entra em surto. Ele quebra tudo. Antônia ajuda Almerinda. A viúva agarra Damião. O bonitão conta para a mãe que foi capturado por Ramiro. Antônia sai de cena. Almerinda afirma para Damião que precisa dele. Ele conta para ela que estava na praia. Almerinda segue xingando Elisa. Damião tenta calar a mãe. Almerinda conta para o filho que também foi enganada por Florência. Ela insinua que a Fresca se aliou a Elisa. Damião acalma Almerinda. Ela pede para o filho esquecer Elisa. Almerinda ressalta que pode morrer de desgosto. Ela exige que Damião largue Elisa. Florência liga para Paloma. Elisa aparece no consultório. Ela encara Paloma. Elas fazem as pazes. Ramiro visita Carmen. Eles se alfinetam. Ramiro agarra Carmen. Ele conta para ela que os pombinhos estão no povoado. Eles desejam que Gael entre em ação. Carmen pede ajuda de Ramiro. Ela deseja a desgraça da sobrinha. Ramiro ressalta que Carmen é idêntica a ele. Eles seguem no maior amasso. Ramiro presenteia Carmen. Ela reage encantada. Ramiro fala para Carmen que é melhor que Rogério. Eles continuam na pegação. Elisa e Paloma conversam sobre o ocorrido. A Morena insinua para a amiga que Gael está agindo com hipocrisia. Elisa revela para Paloma que se entregou para Damião. A fazendeira
conta para Morena que foi magoada pelo amado. Elisa não sabe o que acontecerá com a sua vida. Paloma segue atônita. Elisa informa a Morena que não pretende reatar com Gael. Ela ressalta que traiu o valentão. Paloma conta para Elisa que Gael é um covarde. A órfã percebe que a Morena está escondendo algo. Paloma despista Elisa. A Morena ressalta que a amiga agiu com honestidade. Lúcio volta para sua casa. Dolores alfineta o idoso. Elisa entra em cena. Lúcio agarra a afilhada. Elisa pede abrigo para o padrinho. Ele permite que a afilhada fique em sua casa. Lúcio afirma para Elisa que sempre irá apoiá-la. O telefone toca. Dolores o atende. Elisa fala com Damião. Eles marcam um encontro. Gael vai à fazenda Aranco com sangue nos olhos. Ele é contido pelos seguranças. Gael grita por Damião. Almerinda e Antônia escutam. Gael é ameaçado pelos seguranças. Todos brigam. Os seguranças ressaltam que Damião não está em casa. Gael não para de berrar. Ele deixa um recado com os seguranças. Antônia conta para Almerinda que Gael já partiu. A empregada preocupa a patroa. Almerinda descobre que Gael quer matar Damião. Elisa e o amado se encontram na praça. Eles voltam a citar Gael. Damião pretende acalmar o valentão. Elisa o desestimula. Damião insinua para a amada que não a delatará para Gael. Elisa informa ao amado que não pretende se relacionar com ninguém. Ela ressalta que já não suporta a sua situação. Elisa reitera que ama Damião. Eles refletem. Elisa conta para Damião que Gael já a odeia. Ele tenta agarrá-la. Elisa se sente preterida por Damião, pois percebe que o bonitão segue desconfiado. Ela ressalta que o amado não a conhece e fica aos prantos. Elisa pede para Damião voltar a procurá-la. Carmen ri após Ramiro broxar na cama. Ele ressalta que está sendo afetado pela bala. Carmen insinua que Ramiro não serve para nada. Ele se retira. Carmen fica estressada. Almerinda volta a abraçar Damião. Ela ressalta que o filho não pode ficar passeando por aí. Damião fala para Almerinda que não tem medo de Gael. A viúva culpa Elisa por suas desgraças. Almerinda quase tem um troço. Gael chega no bar. Ele decide se embriagar. Gael se senta sozinho. Ramiro também aparece no estabelecimento. Ele decide perturbar Gael. Ramiro sugere que o valentão pare de sofrer. Gael tenta evitar o rival. Ramiro informa ao esquentado que foi enganado por Ingrid. Ele tira Gael do sério. Ramiro inventa para o valentão que Damião anda armado. Ele entrega uma arma para Gael.